Uma planta linda, colorida e muito famosa, usada em vários ambientes comerciais porque muitas pessoas acreditam que ela tem o poder de eliminar as energias negativas do ambiente. Essa planta é a Dieffenbachia, chamada popularmente de Comigo Ninguém Pode. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o cultivo dessa planta de folhagens exuberantes. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe até o final. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu já vou começar esse vídeo com uma informação muito importante sobre a Comigo Ninguém Pode. Ela é uma planta altamente tóxica e não deve ser ingerida. Lembrando que ela só faz mal se ela for ingerida, se alguém comer as folhas dela. Se ela estiver quieta no cantinho dela, ela não vai fazer mal nenhum. Mas se você tiver crianças ou então animais de estimação, sempre preste atenção para que eles não coloquem a folha na boca. Um outro ponto de atenção é na hora de fazer a manutenção na Comigo Ninguém Pode. Às vezes a gente vai fazer uma poda ou tirar uma folha e acaba deixando a seiva da planta, que é aquele líquido transparente que escorre no local que a gente faz o corte, entrar em contato com a pele. E quando isso acontece, causa irritação e queima bastante o local. Então toma bastante cuidado aí na hora de fazer a manutenção na sua planta. Em relação ao cultivo, a Comigo Ninguém Pode é uma planta de cultivo muito simples e o ambiente ideal para cultivar ela é o ambiente de sombra, sem luz solar direta, porque ela tem folhas finas e sensíveis e não tolera pegar luz solar direta nas folhas. Mas para que ela fique uma planta compacta e com as folhas bem coloridas, é importante que ela pegue bastante claridade. Essa minha, por exemplo, fica na minha garagem e apesar de ser um local de sombra, é um local com bastante claridade. E ela gostou muito desse local que eu escolhi para ela, tá sempre bonita. Cresce bastante, inclusive eu já fiz podas nela 2 vezes porque ela acabou crescendo demais. Então um bom local para você cultivar a sua Comigo Ninguém Pode vai ser em varandas e garagens que não peguem luz solar direta. Ela também pode ser cultivada dentro de casa, mas certifique-se que tem bastante claridade para ela se desenvolver bem. Se for um local muito sombreado, muito escuro, ela vai sobreviver, mas ela vai ficar comprida, estiolada. O estiolamento da planta é quando uma folha fica muito longe da outra. E ela também vai ficar com as folhas bem moles. Isso é sinal de que está faltando claridade. Esse é o ponto onde a gente erra muito ao cultivar plantas de sombra. Elas são de sombra, não toleram pegar sol direto, mas elas não gostam de escuro, então a sombra tem que ser com bastante claridade. E por falar nisso, eu ganhei essa outra variedade aqui de Comigo Ninguém Pode. Ela tem essa folha um pouco mais clarinha e essa daqui vai precisar de mais claridade ainda para manter esse colorido bonito da folha dela. Se a gente cultiva ela em um local muito escuro, ela vai ficar com a folha toda verde. Geralmente essas plantas de sombra que têm a folha colorida precisam de bastante claridade, mas é muito importante dizer, isso não significa que a gente deva colocar elas no sol. Elas não toleram luz solar direta. O sol queima as folhas dela. Então é sombra com claridade. Essa variedade aqui tá bem pequena ainda, mas ela também cresce bastante e fica do mesmo tamanho da outra. Eu plantei ela aqui nessa garrafa PET porque eu ganhei ela recentemente, mas em breve eu vou passar ela para um vaso maior. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa variedade aqui de Comigo Ninguém Pode. Em relação ao substrato, a Comigo Ninguém Pode é uma planta de origem tropical, então ela vai gostar daquele substrato rico em matéria orgânica e bem fértil. Quando eu plantei essa daqui, eu plantei ela em um mix de terra comum com esterco de gado e matéria orgânica. A matéria orgânica que eu usei, eu peguei aqui no meu quintal mesmo, então ela é composta aí por resto de folhas, aquele substrato velho que eu tiro das orquídeas, resto de substrato de suculentas, materiais orgânicos que eu gosto de guardar e misturar no substrato. E essa daqui tá plantada aqui em um vaso bem grande, ela já é uma planta bem antiga.
Então eu escolhi esse vaso maior para ela se desenvolver bem. Ela tá cheia de mudas aqui por baixo. Essas mudas brotaram em galhos que eu podei. Então, já falando em como fazer mudas, é só retirar esses galhos e plantar em um vasinho com substrato que rapidamente ela vai enraizar. É uma planta muito fácil de fazer mudas, porque ela enraiza com facilidade por estaquia. Em relação à rega, a Comigo Ninguém Pode gosta de regas frequentes. Então, sempre que o substrato da sua Comigo Ninguém Pode estiver secando, já faça a rega novamente. Mantenha o substrato sempre levemente úmido, sem encharcamento. E não deixe ela secar demais, porque ela vai murchar todas as folhas. Uma outra característica dessa planta é que quando o sol está muito quente e está fazendo muito calor, ela costuma dar uma murchada nas folhas. Nem sempre é porque está faltando rega, mas é por causa do calor mesmo. Ela é uma planta bem sensível ao calorão, então ela dá essa leve murchada. Mas quando chega a tarde, refresca, ela fica verdinha e bonita novamente. Uma forma de contornar isso é borrifar água nas folhas dela, assim dá aquela hidratada e aquela umedecida no ambiente. E essas plantas de origem tropical geralmente gostam de um ambiente bem úmido, bem fresco. Em relação à adubação, a Comigo Ninguém Pode é uma planta que não é muito exigente. Ela se desenvolve muito bem mesmo que a gente não faça adubações com frequência. Mas, como eu sempre digo aqui no canal, é muito importante que a gente ofereça nutrientes para as plantas, porque elas são seres vivos como nós. E como nós precisamos de vitaminas, elas também precisam. Então, você pode usar aí a adubação da sua preferência. Ela aceita bem os adubos orgânicos, como o bocashi, a farinha de osso, o esterco de gado e de galinha e também os adubos químicos, que são os NPKs. O adubo mais comum é o NPK 10-10-10. Ele é excelente para plantas ornamentais. E eu costumo colocar aqui na minha o adubo Forticote 15912. Ele é um adubo do tipo osmocote, é uma excelente adubação, porque ele é um adubo de liberação lenta, então você vai colocar no vasinho e ele vai durar aí 5 meses no vaso da sua planta, liberando lentamente os nutrientes. E o mais importante é que ele é um adubo seguro, porque ele tem uma capinha de proteção, então ele não vai liberar esses nutrientes todos de uma vez. Liberando lentamente, ele não corre o risco de queimar as raízes da sua planta. Por isso eu sempre indico esse tipo de adubo aqui no canal, principalmente para quem é iniciante. Eu vou deixar o link para o adubo Forticote aqui na descrição desse vídeo. Depois você clica lá para você conhecer esse adubo. E em relação a pragas e doenças, a Comigo Ninguém Pode é uma planta que não costuma pegar pragas com facilidade. Mas eu já vi aqui nas minhas a cochonilha, os dois tipos de cochonilha, a cochonilha de carapaça e aquela cochonilha branca, e costuma aparecer aqui nas folhas mais novas dela. Por isso é sempre importante você observar a sua planta, ver se não tem nenhuma cochonilha querendo atacar. Repare também em volta da planta, no chão. Se tiver formiga, observe a sua planta, porque geralmente formiga é sinal de cochonilha na planta. E se aparecer a cochonilha logo no início, você pode tentar controlar usando uma receita de calda de detergente ou então uma receita da água oxigenada volume 10. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo como aplicar a água oxigenada e também a calda de detergente. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards e também na descrição. Agora, se for um ataque muito grande, é importante que você use aí o inseticida. Aí você escolha aí o inseticida da sua preferência. Siga as orientações do fabricante e tome bastante cuidado na hora de aplicar esse tipo de produto nas plantas. Uma curiosidade sobre a Comigo Ninguém Pode é que muitas pessoas acreditam que essa planta tem o poder de eliminar e absorver as energias negativas e o mal olhado do ambiente. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu só sei que essa planta é muito linda, então ela vai deixar qualquer ambiente muito mais bonito. Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa planta e se você acredita nesses poderes místicos que ela tem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim.
e se inscreva aqui no canal para você ver mais vídeos como este. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando aí 10 plantas exuberantes aqui do meu cultivo e vou deixar também uma playlist de plantas de sombra. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!